Saudações, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante aqui, um recurso bem útil nas nossas aplicações móveis, que são os menus, tá? Existem várias formas de vocês construírem menus em uma aplicação móvel e vocês vão encontrar várias bibliotecas aí na internet, no GitHub, para fazer isso, tá? Eu vou focar aqui na biblioteca nativa, digamos assim, do Expo, né? Eu já vou explicar um pouco sobre as diferenças dela para outras bibliotecas, tá? Que se chama React Native Action Sheet, tá? Que é esse menuzinho que vem de baixo aqui, né? Então a gente chama ele de Action Sheet. É uma tabela de ações ali que você executa em determinado contexto, tá? Como a própria documentação aqui fala, essa aqui é uma implementação multiplataforma, então vai rodar no Android, vai rodar no iOS e também na web, né? E ela substitui a utilização do Action Sheet iOS, que é um componente nativo do iOS que inspirou a construção dessa Action Sheet genérica aqui, né? Então, em semestres passados eu utilizava uma biblioteca de terceiros para fazer isso e agora a gente já tem oficial aqui no canal do Expo uma implementação dela, tá? Então ela é basicamente um menu que ele surge de baixo aqui com algumas opções que a gente pode personalizar e ele captura os eventos de clique do usuário. Então toda vez que você seleciona uma ação ele vai te dizer qual botão foi selecionado, né? Então agora a gente vai partir para a implementação desse recurso. Então, pessoal, o primeiro passo que vocês vão fazer é a instalação aqui. Então, no meu caso aqui, eu já estou com um projeto rodando, né? Eu acabei de criar um projeto vazio do Expo e a gente executa aqui o comando, né? yarn added @expo para pegar a versão atual da biblioteca, né? Se vocês utilizarem só o nome aqui, ele vai acabar puxando de outro repositório, tá? Então, instalam ela e executa o projeto. Tá? A gente vai seguir a documentação deles aqui, só que eu vou fazer algumas pequenas alterações aqui que eu acho pertinentes para a gente simplificar um pouco o exemplo. Tá? Então, com a biblioteca instalada, pessoal, eu estou com o projeto rodando aqui. A princípio ele não tem nada, eu só modifiquei aqui o texto do projeto para Action Sheet 2021 ali. Tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Eles comentam aqui que o primeiro passo é você englobar toda a tua aplicação em um Action Sheet Provider, tá? Então, ou seja, o que nós precisamos fazer? Assim como nós mexemos com aqueles componentes de rotas e tudo mais na aula de navegação, eles precisavam ficar em volta de toda a tua aplicação. Então, o teu app.js, na verdade, ficava dentro daquele componente, né? Então, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa aqui. Eu vou utilizar o import que eles fornecem, né? Então, vou colocar esse cara aqui e nós vamos... aqui no caso ele está chamando de app container, né? Mas é o nosso app.js, não muda muito, tá? Então eu vou colocar em volta de tudo aqui esse nosso Action Sheet Provider. E vocês vão ver que a nossa aplicação vai continuar dentro do componente original ali, tá? O que a gente vai fazer agora? Ele tem uma pequena distinção aqui que você precisa conectar a tua aplicação a esse provider, né? Para ele poder gerar Action Sheets por cima de todo o teu layout ali, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou criar dois arquivos como eles fizeram aqui, né? E vou simplesmente importar esse outro comando ali, né? Que é o connector deles, né? Para a gente poder utilizar em volta do nosso app.js mesmo, né? Sem precisar criar outra classe, outro componente, né? Então, o que eu vou fazer? Essa linha aqui que eles fazem a conexão, né? Para dizer qual componente base ali que vai suportar Action Sheets. Então, no nosso caso, a gente vai dizer, olha, eu quero conectar ao app.js. Então, tudo que tiver dentro desse cara, inclusive subcomponentes, como a gente vai ver aqui, vai estar apto a utilizar Action Sheet. A única coisa que eu vou mudar aqui, pessoal, ao invés de eu exportar o meu componente base aqui, o que eu vou fazer? Eu vou exportar o Connected App, que aí ele já vai com tudo pronto para a gente poder utilizar as Action Sheet dentro de qualquer componente que esteja vinculado ao nosso app.js, tá?
Então, se vocês lembrarem lá da aula de rotas, aqui dentro a gente já mudava aqui para só usar o router aqui dentro e mais nada, né? Então, se isso aqui fosse uma aplicação com páginas e rotas, tudo continuaria igual. Aqui dentro a gente ia ter rotas e, enfim, né? Ia ter todo aquele arcabouço que a gente criou para fazer a navegação entre telas. Eu vou fazer o exemplo aqui um pouco mais simples, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um componente que, só para a gente não fazer tudo no app.js, eu vou criar aqui um source /components o tradicional myComponent, tá? Então, só para a gente separar em dois arquivos para vocês verem como que fica, beleza? Eu vou utilizar desse cara aqui o React e também vou utilizar depois o button ali do React Native, né? Só para a gente ter um botão ali que abre e fecha a Action Sheet. Abre só, na verdade, né? Ela fecha automaticamente. Então daqui eu importo o button, tá? E vou colocar aqui um export default. Vamos chamar isso daqui de function myComponent. Vamos receber as propriedades aqui, né? Tradicional. A gente nem vai utilizar elas, na verdade, né? Eu já explico para vocês por que a gente não precisa dela, né? Então, aqui um return. E eu vou colocar só um button, tá? Mas pensem que isso aqui poderia ser um componente grande, uma tela, lá se nós estivéssemos falando do React Navigation, né? Então, eu vou colocar um button aqui, Open Action Sheet, tá? E o onPress dele, por enquanto, eu vou deixar só um lambda vazio aqui, tá, pessoal? Só para ele não dar problema aqui na compilação, tá? Feito isso, pessoal, voltei no app.js aqui, eu vou usar esse componente, né? Mas lembrem-se, se nós estivermos trabalhando com telas, isso estaria dentro de uma page, tá? Então eu vou usar aqui o nosso myComponent, e ele já fez o import ali em cima, né? Aqui o nosso componente já apareceu na tela, né? Então se a gente clicar nele, por enquanto ele não faz nada, porque nós não especificamos aqui, tá? Então, pessoal, dando sequência aqui à documentação, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos de uma forma de mostrar essa Action Sheet e definir quais serão as opções que ela vai exibir, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro do nosso componente, nós temos esse lambda vazio aqui, né, por enquanto, né? Então, o que eu vou fazer? Tem duas formas da gente executar a Action Sheet. A primeira delas seria através das props, no this.props, lá nos componentes de classe, né? E a segunda seria através de hooks, que é o caso que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, o nosso componente é do tipo função, eu vou importar aqui o useActionSheet, que é um hook para mostrar uma Action Sheet, certo? Esse cara aqui, o que ele faz? Ele nos provê um método que a gente usa para executar a Action Sheet quando a gente quiser, né? Então, no nosso caso aqui, deixa eu colocar isso dentro do componente, senão não funciona. No nosso caso aqui, quando ele clicar no botão aqui, nós queremos utilizar esse método showActionSheet with options, tá? Então, essa linha aqui vocês não mudam, esse constante aqui, ele é padrão, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Aqui nesse evento onPress, nós podemos sim exibir a Action Sheet. E como que ele faz isso? Através do showActionSheet with props, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui por enquanto e só colar ele aqui no lambda, né? Então o lambda, quando ele executa, ele chama o showActionSheet with options, que é um resultado do nosso hook aqui em cima, tá? Então ele fez o hook para acessar essa função. Agora vocês vão notar que ele pede três parâmetros aqui, né? Que são as opções, o botão cancelar, né? Qual que é o índice dele, e o botão destrutivo. Nós já vamos falar um pouco sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Nós podemos usar essas mesmas aqui e discutir um pouco em cima disso. As opções, pessoal, são os botões que vão aparecer na nossa Action Sheet, tá? Então, no caso aqui, ele especificou o delete, o save e o cancel. Mas você pode colocar o que você quiser aqui dentro, tá? Notem que
ele especificou um botão destrutivo. O que é isso? O botão destrutivo é um botão que vai aparecer com uma estilização em vermelho, tá? Então, quando você tem alguma ação para excluir, para fazer algo que destrua um dado, que apague um formulário, que faça alguma coisa irreversível, é interessante você deixar ele como um botão destrutivo, que aí o usuário já vê aquilo em vermelho e sabe que aquilo vai ter uma ação mais rigorosa ali dentro do teu sistema, né? Ele também especifica aqui o índice do botão cancelar. Então reparem que tudo é trabalhado com índice. Nós temos um array de opções, o índice 0 é o destrutivo, e o índice 2, 0, 1, 2 é o cancelar. Então você tem que passar isso nas opções da nossa Action Sheet, tá? Além disso, pessoal, ele tem um segundo parâmetro aqui que é o button index, que é um lambda, na verdade, né? Uma função, uma callback, que é executada quando o usuário clica em alguma coisa na nossa Action Sheet, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui só um console log para a gente ver o que foi exibido na tela, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou imprimir o button index, tá? Mas aqui vocês poderiam tratar esses eventos, né? Por exemplo, fazer um switch case aqui, alguma coisa assim, para mostrar eles efetivamente, né? Fazer cancelar, excluir e tal, mostrar alguma tela diferente, enfim, né? São as ações que você vai fazer, né? Então se a gente clicar aqui no Open Action Sheet, o que ele faz? Esse lambda aqui que nós especificamos, ele invoca o Show Action Sheet aqui, passando as nossas propriedades definidas aqui em cima, né? Então, ele não tem muito segredo, né? Se a gente observar aqui, o Delete, ele ficou em vermelho, porque nós especificamos que o índice 0 é o botão destrutivo, né? Então, se a gente clicar aqui e voltar no terminal, olha só, ele imprimiu 0 aqui, né? Se a gente executar a Action Sheet de novo, o save é o índice 1 e o cancel é o índice 2, né? Então, qualquer um delas que você clica, ele fecha a Action Sheet automaticamente. E se você clicar fora aqui, é o equivalente ao cancelar, tá? Então, ele não faz a ação de trás, só que ele esconde a Action Sheet, né? Então, se a gente quiser brincar um pouco com essas propriedades aqui, olha, eu posso pegar o delete e mandar para o final, né? Então, agora o que aconteceu? O nosso cancelar aqui passou a ser o índice 1 e o destrutivo é o índice 2, né? Então, só para a gente exemplificar isso, né? Olha só, ele jogou o delete aqui para baixo e o cancelar veio para cá, né? E tudo continua funcionando. Então, não tem muito segredo, tá, pessoal? Quando vocês precisarem usar a Action Sheet dentro de algum componente, se ele for function, vocês só usam o hook aqui, tá? Vocês fazem o uso do hook para obter essa funçãozinha aqui e vocês declaram as propriedades dele, né? Então, que são as opções, o destrutivo e o cancelar, né? E aí, onde vocês quiserem no sistema, vocês usam o show Action Sheet, tá? Aí só lembrar que a callback dele cai nesse segundo parâmetro aqui. Aqui dentro aí vocês fazem o que vocês quiserem, né? Vocês podem tratar esse button index aqui e fazer o que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Então, esse é um recurso bem legal aí que vocês podem usar nas aplicações a partir de agora. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Valeu, pessoal!